Porque para eu ter a vida que eu quero ter, eu preciso disso, disso e disso. Tá, e eu tenho essas competências? Eu tenho esse conhecimento? Eu tenho esse comportamento? Eu tenho essa comunicação? Às vezes, em alguns aspectos, a gente vai ver que são as nossas potencialidades e nos puxam para cima, né? Nos impulsionam para subir degraus, de forma que a gente consiga dar andamento nas coisas que são importantes, de forma que a gente consiga sim se aproximar do topo da escada. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem ali ímpetos improdutivos, tem tendências que podem complicar essa nossa jornada na direção da construção dos nossos sonhos. Porque o trabalho, a empresa, são projetos coletivos, mas a nossa carreira é um projeto individual. Sempre faça um paralelo. Se eu decidir hoje não fazer mais o que eu faço, eu tenho competência para fazer outra coisa? Porque, tá, tudo bem, não existe mais Comunidade Fortuna, não existe mais Fortuna Treinamentos, não existe mais nada disso. A Aline, exclusivamente, consegue fazer outra coisa com as competências que ela tem ou não? E eu não digo isso de uma postura de medo, eu digo isso de uma postura de completude, eu digo isso de uma postura de abrangência, de interdisciplinaridade. Então, se eu não levantar e cuidar da minha alimentação, ninguém vai cuidar da minha alimentação por mim. Porque não é prioridade para ninguém. Se eu não fizer processos terapêuticos com a Lari, por exemplo, ninguém vai fazer por mim. Porque sou eu que me beneficio disso e a partir do meu benefício eu beneficio as outras pessoas que convivem comigo, que são stakeholders. Mas o líder desses projetos individuais sou eu e eles são para mim. E geralmente os projetos individuais, eles são fixos na vida da gente. Não tem, agora eu tenho saúde e agora eu não tenho. Não, saúde sempre existe. Agora existe financeiro, agora não existe. Não, financeiro sempre existe. Então, essas são coisas que a gente precisa pensar, porque são coisas que mantêm, que sustentam a pessoa que nós somos. Eu, por exemplo, tenho valores de democratização muito fortes dentro de mim. Apesar de ter a formação que eu tenho, eu não gosto de falar de forma sisuda. Não gosto. É uma coisa que me incomoda. E quando alguém fala assim comigo, me incomoda muito. Então, eu não gosto. Então, a pessoa que eu quero ser, que constrói os sonhos que eu quero construir e que vive esses sonhos construídos, tem uma comunicação natural, uma comunicação à vontade, uma comunicação que flui, que toma cuidados com excessos, com isso, com aquilo outro, óbvio, mas não é uma pessoa que vai ficar se preocupando com cada concordância e cada pronúncia de cada detalhe, porque essa não sou eu. Tem quais resultados elas estão tendo e elas são referências para mim em quais aspectos? Elas são referências para mim em quais projetos? Porque ninguém é perfeito em tudo e ninguém é uma referência em tudo. A pessoa vai ser uma referência em uma coisa e não em outra. Essa pessoa ela é uma referência para mim em constância na espiritualidade. Essa outra pessoa para mim é uma referência em gestão financeira. Essa outra pessoa para mim é uma referência nisso, naquilo. Ninguém é perfeito. A gente vai ser referência em uma coisa e não na outra. E tudo bem. Só que a gente precisa... eu sempre digo, né, que nós somos medíocres, né? Nós somos normais. Somos seres normais. A gente precisa parar de se ter em alta conta, né? Então... eu sou um ser humano normal. Um ser humano normal sabe que para ele conseguir construir X resultados, ele precisa ter X, Y, Z competências. Então, se eu quero migrar para o digital, eu preciso priorizar as minhas competências comunicativas. Eu vou fazer um curso de oratória, eu vou ter mais referência, eu vou começar a fazer do micro ao macro. Eu sou muito travada nos stories. Então eu vou ouvir um podcast enquanto eu tô fazendo as minhas coisas e depois eu vou gravar um story falando do podcast que eu ouvi, contando sobre aquilo ali. A gente sempre acha que preciso abrir os stories e falar sobre o meu trabalho. Não, às vezes a pessoa nem quer saber do teu trabalho. E apliquem o movimento estratégico para isso. Então, definição do projeto, autoaperfeiçoamento. Definição da meta, parar de dizer que o trabalho dos outros é fácil. Meta. Aí, definição das tarefas e agendamentos que constroem as metas. Então, eu vou todos os dias escrever uma coisa que eu reconheço do meu progresso. Eu vou nas conversas com as pessoas reconhecer o que elas conseguiram, mesmo que seja difícil para mim, sem dizer que para ela é fácil. Vou perguntar: como tu aprendeu isso? Tu pode me ensinar?
funciona no dia 30 E daí de julho, tá certo? Tenham uma excelente semana, contem sempre comigo, trabalhem o autoaperfeiçoamento, tenho certeza que vocês vão ter muito orgulho.